Nesse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, mais polêmica. E desta feita, o jogo Bahia e Grêmio foi citado, inclusive, na CPI de manipulação de jogos lá no Congresso Nacional. Além disso, vamos trazer também toda a polêmica em torno de possível pedido de anulação da partida pelo Grêmio. Para completar, tem situação de afastamento de participantes dessa situação e informações sobre o Maurício, também novidade para a Fonte Nova. Isso muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, uma boa noite para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje mais um Plantão do Bara, mas antes disso aquela dica para você que quer comprar na Centauro, tá aqui o cupom BARA10 para você garantir mais 10% de desconto e somar com o desconto do site e adquirir, por exemplo, aqui, esse sapatênis da Adidas Gran Code 2.0, ele vai de R$ 399,99 para R$ 251,99, 400 por 250, 4 parcelas de 63 sem juros você adquire, clica aqui no link fixado no comentário também na descrição do vídeo e garanta logo essa oportunidade. Mas vamos aqui para o assunto de hoje. E a gente começa trazendo essa informação, chama atenção, pessoal, a respeito da Fonte Nova, e vem novidade pela frente. Atenção, torcedor, excepcionalmente neste mês, em função do alto índice de audiência dos sócios tricolores, não haverá reabertura de vagas de acesso garantida na virada de abril para maio. Novidades estão por vir, considerando o crescimento acelerado do programa com o objetivo de aperfeiçoar os planos. Tá aí, gente, novidades. O Bahia deve anunciar em breve, pode ser alguma coisa relativa ao plano de sócio, de repente, quem sabe, check-in, enfim, muita novidade, a gente acompanha de perto. E eu já vinha falando, a novidade maior de todas, não é novidade, é bom que se diga, é que a Fonte Nova vai ficar cada vez menor, vai ficar pequena, a nação tricolor extraordinária, e eles que se preparem aí, porque vai ter que realmente buscar alternativas para essa situação. Então, a informação é sobre Everaldo, vale a pena o destaque, só faz escolha trouxe aqui, pessoal. Everaldo é o artilheiro e líder em participações em gols, 34 do Bahia nas últimas 2 temporadas, em 79 jogos, 55 como titular, 25 gols e 9 assistências. Tá aí, gente, interessante. Só faz score 6,97. Parabéns, Everaldo. Ele está apresentando, inclusive, a temporada melhor para mim do que a passada, independente dos números, porque é um Everaldo mais participativo, com mais intensidade em campo, enfim, né, que ele continua a evoluir e a fazer os seus golaços. Outra informação que eu trago agora é essa postagem aqui. Vale a pena a gente reiterar, que muita gente vai me perguntar, trazer aqui do nosso parceiro Jones Stelma, que trouxe sonho de consumo no Grupo City desde 2023. Maurício tem conversas adiantadas com Bahia. Dirigente do Inter diz desconhecer tal acordo, porém, em contato com o staff do atleta, foi passado que sim, existe interesse por parte do Bahia, porém negaram qualquer tipo de acerto nesse momento. Vale lembrar que Palmeiras, Corinthians e Flamengo já expressaram o desejo de contar com o jogador. Tá aí, gente, informação que ele trouxe, com todo respeito a ele, eu já trouxe sobre isso, o Renato Guedeville também já trouxe sobre isso também. Não há nada nesse momento envolvendo Bahia e Maurício. Houve sim uma sondagem, houve interesse no começo do ano, na primeira janela, sim. A partir daí, tudo travado. O Inter projeta Maurício para a temporada, que sai de repente vender na segunda janela para o exterior. Então, de concreto, nada. De avanço também, que eu saiba, todo respeito a Jonas Stelman, nada. Pode vir em breve, pode ser, mas no momento é essa situação que a gente sabe. Então, a gente tem também o dever de passar para a nação tricolor, até porque tenho recebido algumas perguntas sobre isso. Nada de avanço envolvendo Maurício Bahia e Internacional. Tem informação agora, pessoal, a respeito desse bafafá todo, e tá aqui, viu? Essa informação a respeito da ANAF, que é a Associação Nacional de Arte e Futebol, que trouxe aqui. Entra com ação no STJD para que Jailson Freitas seja banido do futebol por interferência externa e tentativa de manipulação de resultados. E aqui tá. Por meio de nota, a Associação Nacional de Árbitros de Futebol afirma que vai protocolar ainda nessa segunda uma ação no STJD pedindo o banimento de Jailson Macedo Freitas, atual presidente da Comissão Arbitragem da Federação Baiana de Futebol, acusado pelo técnico Renato Gaúcho do Grêmio de ter interferido na expulsão do atacante Diego Costa na partida diante do Bahia. Tá aqui, gente, essa situação envolvendo. E aquilo, né, independente disso, eu fico impressionado com a proporção que eles dão. Por muito menos, já teve árbitro que apitou jogos seguintes, inclusive do Bahia, a gente sabe disso, e não foram poucas as vezes. Então é impressionante essa tempestade em copo d'água que estão fazendo, mas que sirva de lição, que o Bahia também, quando tiver que fazer, faça. Claro, se foi errado, que ele se responsabilize, que ele seja eventualmente punido, que sofra uma punição administrativa, tudo bem, é banido do futebol, em uma situação ali pontual, no fim do jogo, uma expulsão que teria acontecido, inclusive, já no final da partida, o jogador já no banco, é uma proporção realmente, para mim, né, minha opinião aqui, completamente inadequada. É muito chororô, sinceramente, para pouco problema. Essa é a minha opinião. Além de tudo isso, é bom que se diga o quarto árbitro que participou, e o quarto árbitro foi quem falou. Se ele foi avisado por Jailson, paciência, mas foi ele quem falou pro VAR, e o VAR, inclusive, chamou a atenção. Sobre isso, vamos trazer aqui agora, gente, porque há todo um burburinho, se anula, se não anula. Tem gente dizendo que o Grêmio quer pedir anulação na partida. Vamos trazer aqui, gente, essa explicação interessante aqui de Márcio Martins, trazendo o contexto envolvendo todo esse detalhe. Tá aí, ó.
Para mim, está mais que claro neste áudio de que o quarto árbitro chama o árbitro do jogo, Braulio da Silva Machado, relata o xingamento e fala com Diego Costa. Você sabe o que você me falou? Numa clara demonstração de que o xingamento foi direto e não houve uma informação de terceiros, no caso de Jailson Macedo Freitas. Cabe anulação da partida? Vamos lá. A influência externa pode ser um dos fatores que podem caracterizar o erro de direito numa partida de futebol e, portanto, o artigo 259 do CBJD estabelece que pode levar à anulação da partida. Mas vamos ao caso concreto de Bahia e Grêmio. Não há nenhuma prova em favor de Renato Gaúcho, em favor do Grêmio, com relação à interferência externa de Jailson Macedo Freitas. Muito pelo contrário, as provas refutam a acusação e demonstram claramente um diálogo entre os árbitros e o jogador expulso. Diego Costa estava ao lado do quarto árbitro, sendo confrontado pelo árbitro reserva. Dá para ver, dá para ouvir, na verdade, no áudio exibido pelo VAR. E mais, o jogo estava nos acréscimos. O Bahia vencia por 1-0. O jogador expulso já havia sido substituído e em nada o pseudo-erro interferiria no resultado da partida. Em campo, tudo legítimo, sem contestações. Vamos ao outro lado. Renato Gaúcho pode ser punido? Por outro lado, toda essa celeuma do Grêmio e do próprio Renato Gaúcho, principalmente dele, pode ter um pano de fundo. Por ter abandonado o banco de reservas, junto com seus jogadores, Renato Gaúcho e os seus atletas correm sim o risco de serem punidos por infração ao artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD. Ou seja, praticar ato contra a ética ou a disciplina esportiva. A pena seria a suspensão de 1 a 6 partidas e multa. Então, a presença de Jailson Macedo Freitas no jogo, no campo de jogo, é outro aspecto que eu vou abordar. O presidente da Comissão de Árbitros da Federação Baiana de Futebol não estava escalado para a partida pela CBF. Ocorre que depois da confusão, surgiu a informação, ainda na Fonte Nova, de que o Jailson estaria trabalhando como delegado local, ou seja, escalado pela Federação Baiana de Futebol. Repito, não apareceu o nome dele em nenhuma escala do jogo Bahia e Grêmio. Ora, se ele não estava escalado pela CBF, mas estava no jogo como delegado local, por qual motivo a CBF correu e alterou o registro de Jailson Macedo Freitas na ficha dele? Estava assessor e, de repente, aparece delegado local. Trocaram, justamente, o cargo que alegaram para explicar a presença dele no campo de jogo. Ora, se não havia nada errado e ele estava escalado corretamente, essa atitude não seria necessária. Ou seja, a CBF quis legitimar a presença dele no campo, o que, na verdade, não deveria ter ocorrido. Isso, para mim, é fato e não há contestação. A adulteração do documento é que é gravíssimo, mas não me surpreende se tratando de Confederação Brasileira de Futebol e seus dirigentes. Eu vou ser bem direto aqui para você que está me acompanhando no canal. Jailson Macedo Freitas e outros prepostos da Federação Baiana de Futebol e até de outras federações estaduais são escalados para aumentar os proventos. Eles ganham cotas de jogos, onde não há mais necessidade de pessoal, porque o quadro já está completo. No quadro móvel aqui na Bahia, entram parentes dos dirigentes da federação, da CBF, amigos que indicam pessoas que precisam receber cotas dos jogos e nada disso tem fiscalização dos clubes. O fato só chama atenção quando algo de errado acontece, como foi o caso da denúncia de Renato Gaúcho neste jogo contra o Bahia e o Grêmio estava em campo. Ali não tinha somente Jailson Macedo Freitas de irregular em campo. O quadro móvel estava repleto de pessoas que nem trabalharam praticamente no jogo. Dezenas de outras pessoas se amontoam nas escalas com o objetivo de aumentar os seus ganhos trabalhando no futebol. Vamos aguardar a muita pressão dos gaúchos, mas posso assegurar a você, torcedor do Bahia, torcedor do futebol baiano, que perante a legislação, o Bahia não sofrerá nenhum prejuízo com relação a esta partida. Um grande abraço. Tá aí, gente. Tá aí. Agradecimento bacana de Márcio Martins. E sobre isso eu vou até aproveitar e trazer para vocês, para quem não acessou ainda, e é muito nítido daqui, gente, o Código Brasileiro de Justiça Esportiva, artigo 259, deixar de observar as regras da modalidade. Tem aqui para primeiro. A partir da prova equivalente poderá ser anulada se ocorrer comprovadamente erro de direito relevante o suficiente para alterar o seu resultado. Tá aqui, gente. Então fiquem tranquilos. Mesmo que se admita ter havido algum erro de direito, alguma interferência externa que não está aprovado, não houve nada relevante o suficiente para alterar o resultado da partida. Foi jogador de fora de campo, jogador já ali substituído, estava no final da partida, o Bahia vencia por 1-0, não tem nenhuma prova nesse sentido. Então fiquemos tranquilos, considero um esclarecimento importante para tranquilizar a nação tricolor diante de tanta pressão que estão fazendo. Chororô tá impressionante, né? Mas enfim, né? A gente responde como respondeu dentro das 4 linhas. E para arrematar aqui, quem diria, né? A situação foi tão, né? Enfim, foi tão escancarada em relação a esse chororô todo por lá,
que isso foi parar, inclusive, na CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, e o senador Jorge Cajuru resolveu falar, quem diria, né? Resolveu falar sobre o jogo, debater, o pessoal da parte do Grêmio lá tá também repercutindo. Vamos trazer aqui, gente, esse trecho para depois de comentar um pouco mais, tá aqui, ó. E a gente aqui não pode chegar e acusar o técnico Renato Gaúcho de mentiroso, porque ele estava ao lado do jogador Diego Costa no banco, e ele garantiu que o Diego Costa não xingou o quarto árbitro. Então, a gente não tem essa imagem e não temos nem esse áudio, perfeito? Então, eu não posso ser responsável de chegar aqui, porque eu conheço pessoalmente o Renato Gaúcho desde 1984. O tenho como amigo pessoal e jamais como um sujeito que mente. Pelo contrário, ele às vezes fala até demais. Ele é meio estilo Cajuru, ele é meio bocudo. Antes do jogo Bahia e Grêmio, tem a súmula. Na súmula, o senhor Jailson se apresenta como assessor. Após o jogo, essa mesma súmula o apresenta não mais como assessor. Não é estranho, não? A súmula foi alterada. Se de fato isso for verdade... Isso é 100% verdade. É uma coisa grave. Mas essa pessoa, ela estava designada como delegado da partida a todo momento. Mas na súmula ele estava como assessor. Ele só virou delegado depois do jogo na súmula. Na mesma súmula. Eu acho que esse é um assunto que tem que ser bastante apurado, né? E você tem Tá aí, né, gente? Quem diria? A gente viveu pra ver todo esse estardalhaço. Claro, todo mundo defende a lisura do futebol, defende. Mas eu nunca vi Renato Gaúcho revoltado quando erros beneficiaram a ele. E foram gritantes, inclusive em jogos contra o Bahia prejudicado grosseiramente. E ninguém aí tá a favor, inclusive Renato Gaúcho, com todo respeito, a lisura, a correção da arbitragem, não. Porque quando é contra, ninguém fala nada, ninguém se manifesta. Mas quando joga mal, quando é como se fala, né, engolido em campo pelo adversário, foi o caso do Bahia. Com todo respeito, repito que o Grêmio merece, aí me vem com a cortina de fumaça que faz com que se chegue até a CPI lá no Congresso Nacional. É surreal para vocês verem como é o futebol brasileiro. Mas que o Bahia fique atento, o Bahia precisa ficar atento para evitar qualquer tipo de punição pela legislação. Não vejo razão para o Bahia ser punido, mas a gente sabe que uma banda toca, então a gente tem que ficar atento. O Bahia com certeza fica atento para evitar qualquer prejuízo. É isso, gente. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar a 60 mil. Aproveita a promoção da Centauro. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima.